Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Hoje, o tema de hoje é o nosso amigo Benjamin Jacob Green, ou para os íntimos Ben Green. Ben Green era um piloto de testes muito amigo de Reed Richards. Durante uma viagem espacial em que Reed Richards convidou Ben Green para ser seu piloto, ele, com mais alguns membros, foram expostos a raios cósmicos de uma tempestade cósmica, e isso causou uma alteração nos seus corpos, causando mutação. No caso de Ben Green, toda a sua pele, na camada superficial da pele, foi composta, substituída por um composto alaranjado de fragmentos rochosos, transformando Ben Green em literalmente uma coisa, um objeto feito de pedra, ainda com características e funções humanoides. Todos os seus órgãos ainda funcionam como os de um humano: coração, rim, pulmão, etc. Seu sangue, sua carne, está tudo por debaixo da sua pele rochosa. Então, a sua aparência ficou desse jeito aí. Ele se tornou um ser de rochas. Mas por baixo dessa camada espessa e resistente de rocha, ele ainda é completamente orgânico e funcional. Os 4 membros, incluindo o próprio Reed Richards, também foram expostos e também ganharam mutações, mas a mutação que mais afeta fisionomicamente é a de Ben Green. Apesar de parecer uma criatura feita de rochas, ele é fisionomicamente um humano por baixo dessa pele rochosa. Mas ele ganhou algumas habilidades, como força sobre-humana, durabilidade e resistência enormes, além de uma longevidade aumentada. Essa longevidade aumentada a gente vai explicar mais para frente. Mas a sua força rivaliza com a do Hulk base, ou seja, o Hulk padrão, quando acabou de se transformar, ele consegue bater de frente com o Hulk que acabou de se transformar. Ele consegue erguer do chão algumas toneladas, ou seja, é bem forte. E também consegue ganhar golpes do próprio Hulk sem sofrer danos severos. Então ele é bem resistente. Além de ele ser completamente vulnerável a balas, tiros de canhão, disparos de lança-chamas e até mesmo uma ogiva nuclear. A única coisa que eu me lembro ter sido demonstrada capaz de ferir a pele rochosa do Coisa e literalmente rasgar essa pele rochosa foi as garras de adamante do Wolverine, que expôs carne, carne humana por debaixo da pele, normalmente, como qualquer humano teria. E essa é a aparência do Coisa depois de ser rasgado pelas garras do Wolverine. Obviamente, a pele dele se regenerou e se curou como qualquer humano, porém que a pele dele é rochosa. Tá certo, ele ganhou uma habilidade muito boa, ele é incrivelmente resistente, praticamente nada pode ferir ele, só que ele é um monstro, um ser feito de rochas. Embora fisicamente, organicamente ele seja humano, ele é um ser feito de rochas. Toda a sua pele foi substituída por uma camada rochosa de cor alaranjada. Isso fez com que ele ficasse fisionomicamente feio, essa é a palavra. Ele foi chamado de monstro e taxado de coisa, nome que o próprio Tocha Humana deu a ele, o Tocha Humana, que é um dos membros do Quarteto Fantástico. E ele, por muito tempo, transferiu a culpa desse acidente para o seu amigo Reed Richards, dizendo que ele era o culpado por ele ter se tornado um monstro na visão dele. Ben Green nunca se enxergou como um humano novamente por uma grande parte do seu período, culpando seu amigo de longa data, Reed Richards, o Senhor Fantástico, por ter essa aparência grotesca devido ao acidente. O acidente, como eu disse, afetou a todos, porém, quem ficou mais fisionomicamente danificado foi o Ben Green, e isso ocasionou nele uns probleminhas ali, uns problemas ali. O primeiro foi se enxergar como um monstro, foi não se ver como um ser humano. Ele não se via mais como um humano normal ali, ele não se via mais como um ser humano, ele apenas via um monstro. Ele não via Ben Green, e sim uma coisa. Várias pessoas tinham medo dele. Isso causava traumas por causa da sua aparência, porque ele não se sentia mais humano. Era como se ele tivesse perdido a sua alma ou a sua identidade. Uma das frases que marcaram foi que Ben Green, após acordar do acidente e ver o seu aspecto rochoso pela primeira vez, olhando-se no espelho, disse as seguintes palavras, abre aspas, eu pareço um monstro. Como esperam que eu me sinta um homem? Fecha aspas. Após se ver no espelho, ele disse essa frase. Então isso mostra que ele tem uma visão extremamente negativa de si próprio e ele se vê como uma aberração. Sua autoestima é completamente baixa, apesar de constantemente receber carinho dos seus amigos, ser demonstrado ali como um membro da equipe, um membro valioso do Quarteto Fantástico, ser tratado como um ser humano e tudo mais,
ele se vê como um monstro, ele não se enxerga como um homem. Pelo menos essa parte aí foi, ao longo dos anos, foi trabalhada e inicialmente ele canalizava essa sua frustração em forma de raiva e culpava, como eu disse, Reed Richards por seu estado. Até que ele entendeu que isso era uma coisa que o próprio Reed Richards e nem ele poderiam evitar, e que ele teria que aceitar isso. Então ele foi atrás de uma namorada. Só que arrumar uma namorada com essa fisionomia é um pouco complicado, não é? Ben Green conseguiu a sua namorada. Só que com um porém. A namorada dele não via a pele rochosa nem a aparência horrorosa dele. Por quê? Porque ela é cega de nascença. Sim, a namorada de Ben Green é uma deficiente visual. Ela não enxerga, ela não conhece a fisionomia dele. E ela o ama pelo que ele é, porque ela não pode ver essa aparência que para muitos é grotesca. A namorada dele, que é uma deficiente visual, como eu disse, o aceita como ele é. O aceita mesmo com sua pele rochosa, porque ela não pode vê-lo com essa pele rochosa e ela também não se importa. Ela gosta dele pelo que ele é. É muito engraçado ver essa dinâmica, né, de relacionamento, porque ele achou uma namorada que o aceitasse fisicamente justamente porque ela tinha uma deficiência visual que não permitia que ela visse a sua pele rochosa, o seu aspecto monstruoso. E várias vezes nos quadrinhos, Ben Green foi seduzido por pessoas, né, por mulheres muito bonitas, que se aproximavam dele e no final jogavam na cara dele que ele era um monstro, que ele não acharia o amor nunca, porque ele era muito feio, coisa e tal. E justamente uma deficiente visual foi a pessoa por quem ele se apaixonou e ela se apaixonou por ele mutuamente. Isso é muito interessante. Agora vamos falar de um aspecto que tem muito a ver com aquela culpa inicial do Reed Richards também. Reed Richards, o Senhor Fantástico, se sentindo culpado pela frustração do amigo, por ele achar tão feio, né? Por ele se sentir tão deplorável assim, por ele se sentir tão um monstro assim, e achando realmente que ele tem uma parcela de culpa nisso, começou a incansavelmente tentar desenvolver uma cura para o seu amigo Ben Green, para que ele não tivesse mais essa aparência monstruosa. De certa forma, ele conseguiu. Ele desenvolveu um soro que era capaz de retornar Ben Green à sua forma humana, tornando ele mais uma vez humano. Só que tem um probleminha. Esse soro tinha a habilidade de tornar o humano por 24 horas. Depois disso, ele voltaria à sua forma rochosa. Nosso amigo Reed Richards, o Senhor Fantástico, deu esse soro de presente para Ben Green durante seu aniversário. Disse a ele que se ele tomasse aquele soro, ele se tornaria humano por 24 horas, né? E após as 24 horas, ele voltaria a ser o Coisa. E explicou para ele que ele não poderia fazer um uso contínuo desse soro, porque uma vez que fizesse esse uso contínuo, poderia ser fatal, poderia ser venenoso, potencialmente letal para ele. Então, uma vez por ano, durante seu aniversário, Ben Green se torna humano. Aos poucos, Ben Green aceitou seu papel como Coisa do Quarteto Fantástico, como um dos membros mais fortes da própria Marvel, né? Sendo superado por poucos. Né? O Hulk supera ele e alguns outros superam ele em algum nível, mas ele é um dos mais fortes da Marvel, um dos mais resistentes, e como eu disse, até agora foi mencionado apenas as garras de adamante que podem feri-lo gravemente. Então ele aceitou o seu papel como herói, embora se aparentasse como um monstro, mas agora ele já tinha uma namorada, que já era noiva nessa ocasião, e já tinha também o soro, que o transformava em humano uma vez por ano. Agora a gente vai entrar num ponto. Tá bom, ele era um herói, ele aceitou isso, ele já não se enxergava mais como um monstro. Ele tinha uma namorada que agora era noiva e se transformava em humano uma vez por ano. Lembra que eu ia explicar a longevidade dele? Lembra que eu falei isso? Chegou a hora. Como o Coisa é uma rocha viva, né? Seu organismo é humano, porém, o seu aspecto, toda a sua pele é uma rocha, e rochas envelhecem em um nível muito devagar, Ben Green, graças ao soro, envelhece um dia por ano. Peraí, como assim, João? Isso mesmo. Lembra do soro que o Reed Richards desenvolveu e deu para ele no aniversário? Ele não transforma ele em humano uma vez por ano, no seu aniversário? Então, ao invés de ele envelhecer um ano, como normalmente eu, você, seu vizinho, seu cachorro fazem, o nosso amigo Coisa envelhece um dia a cada ano, que é justamente o dia que ele se torna humano. É esse dia que o organismo dele se envelhece como um humano. As células dele, na forma de rocha, na forma de coisa, não envelhecem.
Então, quando ele assume a forma humana, né, de Ben Green novamente, que isso acontece uma vez por ano, ele envelhece normalmente. Então, ele envelhece na taxa de um dia por ano. Isso faz com que o Coisa seja um dos heróis mais longevos da própria Marvel e já tenha visto em um futuro distópico os próprios amigos do Quarteto Fantástico morrerem e ele tá ali velhinho, sentadinho, com a bengalinha ali, né, de metal e tal. E uma vez por ano ele se torna o Ben Green e vai envelhecendo, mas ele envelhece numa taxa incrivelmente lenta. Nesse futuro distópico, poucos heróis ainda estão vivos. Posso mencionar aqui o Wolverine, que segue com vida, né, por um motivo óbvio, e poucos outros heróis que têm essa capacidade, como Deadpool, por exemplo. Mas o nosso amigo Coisa se tornou um dos mais longevos por causa da sua mutação e também por causa do soro dado pelo Reed Richards, que dá a ele um envelhecimento de um dia por ano. Ao tomar o soro que Reed Richards lhe deu de presente, o Coisa se torna humano um dia no ano. Mas aí tem uma questão pragmática. Tá, ele é humano, beleza. Pode curtir a sua vida como humano, fazer tudo que um humano normal faz. Ok. Mas aí tem duas questões pragmáticas. E se o mundo precisar do Coisa e não do Ben Green? Como é que faz? Porque ele tem 24 horas de humano. Ele não pode voltar quando ele quiser. Ele não alterna entre as formas. O soro força 24 horas. Então, se durante esse período o mundo precisar do Coisa e não do Ben Green, ele não pode ajudar. Outra questão pragmática. Ele tem 24 horas como humano. Show, beleza. Mas com quem e como ele vai passar essas horas? Bem, essa questão é praticamente resolvida, porque ele passa com sua namorada barra noiva, com quem ele se casou nos quadrinhos em alguns eventos. Porque assim ele pode, né, fazer tudo que um humano faz. Aí você tira suas conclusões do que ele vai fazer com ela. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.